Olá pessoal, tudo bem? Quero começar hoje um vídeo falando sobre o Phase Shift. Essa é uma técnica que é utilizada para fazer controle, muito empregada principalmente no conversor DAB, que nada mais é do que fazer o defasamento entre PWMs. Aqui temos uma figura mostrando a topologia desse conversor DAB, do Octave Bridge, que ele é composto de duas pontes H. E o princípio dele é o que? Fazer a transferência de potência entre uma ponte H e a outra. Esse fluxo de potência ele é relacionado pela seguinte expressão: N, a relação de transformação do trafo, tensão no primário, no secundário, o D, que é a razão do defasamento angular. Ele não é a defasagem angular, ele é a razão, e ele pode ser expresso da seguinte forma: o D é igual a defasagem angular sobre 180 graus. Essa defasagem ela corresponde entre a tensão no primário e a tensão no secundário. E nós temos então aqui uma tensão CC no V1 e outra tensão CC no V2, né? E cada ponte H vai sintetizar uma onda alternada, quadrada, tanto no primário e no secundário. E a defasagem entre essas tensões é que vai produzir o fluxo de potência. Dependendo do nível de potência, de tensão e frequência do PWM, pode ser que a indutância de dispersão do próprio trafo não seja suficiente para atender esse requisito. E é comum, então, em algumas aplicações, encontrar um indutor auxiliar ao transformador. Do ponto de vista de PWM, então, aqui nós temos os 4 transistores da primeira ponte, e aqui está a representação de qual PWM do DSP queremos utilizar, sendo que os PWMA corresponderão aos transistores superiores e o B será o complemento desses transistores. Como nós iremos sintetizar uma onda quadrada, com 50% de Duty Cycle, a defasagem entre Q1 e Q3 ela é igual, ela é fixa e é em 180 graus, ou seja, esse vai estar ligado e esse desligado. Seria quase que um pulso invertido, né? Não é totalmente invertido por causa dos tempos mortos. Quando esse está ligado, esse vai ter que estar desligado e vice-versa, que equivale a ser defasagem de 180 graus. Entre Q5 e Q7 também é a mesma lógica. Q7 é invertido de Q5 ou defasado de 180 graus. Essa defasagem que nós iremos criar, ela é em relação a Q1 e Q5. Pois bem, a defasagem entre esses PWM é que irá provocar a defasagem entre a tensão do primário e secundário. E essa defasagem ela pode ser positiva ou negativa, ou seja, nós podemos ter a tensão do secundário adiantada ou atrasada em relação à tensão do primário. Para isso, nós vamos utilizar o transistor Q1, que é controlado por EPWM1A, como sendo o master. Todas as defasagens dos demais transistores serão em relação a Q1. Q3 será fixo em 180 graus em relação a 1. E o PWM Q7 ele é fixo em relação ao Q5, também em 180 graus. Agora, a defasagem de Q5 para Q1 é o que nós vamos controlar com esse D. Então, está aí o conversor DAB e agora vamos ver como que fica o código no DSP. Bem, nós estamos usando aqui um código que já vem sendo utilizado, que é o mesmo utilizado no vídeo do ADC, e vai estar na descrição aí o link deste exemplo. Aqui tem algumas variáveis que foram utilizadas, que foram herdadas, né, daquele código, e temos aqui uma variável do tipo inteira, que é o Phase Shift, que é ela que vai ter o defasamento angular. Vamos dar uma olhada aqui só no periféricos que foram ativados. Na função GPIO, que configura os pinos, nós habilitamos o pino de 0 ao 7 com a função PWM, né? Porque vão ser 4 PWM e os seus respectivos pinos complementares. No setup EPWM, como havíamos desabilitado os clocks dos PWMs, aqui nós habilitamos. Vamos utilizar os 4 PWM. Bem, o PWM1, que vai ser o master, nós vamos configurar ele com um PRD, que é o valor da contagem, de 5.000, que vai dar uma frequência aí de 10 kHz.
E como é uma onda quadrada, o CMPA, que corresponde ao Dot Cycle, ele vai ter que ser metade desse valor. Então ele é 2.500, que é o que é feito com essa expressão aqui. Então todos os PWMs vão ter o mesmo valor de PRD e o mesmo valor de Dot Cycle, que é o que entra no CMPA. Esse registrador aqui é que ele vai ter o valor da defasagem angular. Como o PWM1 é o master, sua fase é o 0. E o outro registrador importante é o Single Cell, que é ele que vai habilitar se o PWM vai receber o pulso de sincronismo ou ele que vai enviar o pulso de sincronismo. Aqui nós colocamos nessa opção, quer dizer que ele vai enviar o pulso quando o contador for igual a 0 e quando for igual o valor da contagem. É só você segurar Ctrl e apertar aqui, que ele vai abrir o arquivo que tem um valor correspondente. No manual de referência técnica é descrito em detalhe cada campo. Bem, esse valor da defasagem, a maior distância angular que podemos ter no ciclo trigonométrico é 180 graus. Então, essa defasagem aqui, o máximo que ela também pode dar é 180 graus, sendo que o valor do PRD, que você colocar aqui no registrador de defasamento, se ele for o mesmo, vai corresponder a 180 graus. Se eu quiser fazer uma defasagem de 90, então eu tenho que colocar metade do valor do PRD. O outro registrador que eu controlo é o sentido da defasagem, se ele vai adiantar ou atrasar, que é através do Phase Dir, que a gente vai ver nos outros registradores. Bem, então aqui está o PWM1A configurado como master, né? E agora vamos ver o PWM2. Lembrando que o PWM2 controla o segundo braço da primeira ponte, o mesmo valor do PRD e o mesmo valor do CMPA. Como ele tem que estar 180 graus defasado do outro braço, então sua defasagem é 180 graus. O Single Cell dele, nós vamos colocar como Sync Input, ou seja, ele vai receber o pulso de sincronismo. E o sentido da defasagem, nós colocamos como DAO, que você pode adiantar ou atrasar. Aí você controla com esse registrador aqui. Por exemplo, se você quiser ter 90 graus adiantado ou atrasado, aqui você controla, insere o valor da defasagem e nesse você controla a direção. O restante mantém como já estava, né, que já vinha sendo utilizado. O PWM3 também, mesmo valor do PRD e CMPA. Como inicialmente no startup não vai haver defasagem entre as pontes, ela é 0. E ele também vai ser como Sync Input. O Phase D eu coloquei DAO, pode ser DAO ou UP, porque vai ser 0, né? E o EPWM4, também eu coloquei a fase dele igual a 0. E ele também no Phase D. Aqui são os valores iniciais, né? Não vão ser tão interessantes agora. E no código main nós mantivemos como estava, né? As funções interrupção do time e do ADC. Por que eu estou usando o ADC? Isso já vinha uma interrupção que foi implementada no exemplo anterior, né? E no futuro ela que vai ser o controle. A variável que vai fazer o phase shift é o D. Só que esse D nós vamos inserir manualmente. Ele vai estar dentro do ADC, porque isso vai ser oriundo de uma malha de controle de fluxo de potência ou de regulação de tensão. Ela que vai regular a tensão ao fluxo de potência, né? E a saída vai ser a defasagem angular, que vai ser passada por esse D. Por isso que eu já coloquei ele dentro do ADC. Que, né, simplesmente ele não está fazendo nada, só pega o valor da amostragem e não faz nada. Aqui tem as funções configura o GPA e o PWM e o ADC, as interrupções que já foram discutidas. E vamos ver lá no código do ADC como que é feito o phase shift. Aqui não foi feito nada no ADC, né? E começa aqui. Como o D é um número adimensional, que ele é decimal, né, que vai de 0 a 1, que ele vai corresponder a uma defasagem de 0 a 180, então, e o PRD que nós estamos usando para a contagem é 5.000. Então aqui eu transformo esse valor adimensional no contador que vai dar o respectivo defasagem angular, e fica inteiro. Como eu posso ter defasagem positiva ou negativa, eu uso esse if aqui para adiantar ou atrasar, dependendo do valor do sinal de controle. Aqui é o código referente
quando a defasagem é positiva e aqui a negativa. Veja bem, como o EPWM4 ele tem que está defasado 180 ao PWM3 e o EPWM3 ele vai ser defasado a um valor determinado do EPWM1, então toda vez que defasar o EPWM3, o 4 também tem que ser ajustado. Então por isso que ele está sempre aqui. Esse D então ele vai vindo uma malha de controle, né, para fazer o fluxo de potência, que vai ter a saída de -1 a 1. Na verdade a gente coloca de -meio a meio, que é onde se tem a máxima transferência de potência no phase shift, que é o 90 graus. E aqui ele transforma inteiro e faz um ajuste ou outro. Vamos ver aqui então agora no exemplo, compilar e descarregar o código e ver funcionando. Bom, código descarregado, dou play, vamos ver lá no osciloscópio a forma de onda. Olha lá, inicialmente nós temos no canal amarelo, que é o canal 1, a onda do primário transformador, e no canal azul, que é o canal 2, a onda do secundário. Aqui nós vamos fazer então o deslocamento angular. Se eu colocar meio, vai ter que dar 90 graus. Olha lá, a onda azul defasou 90 graus em relação ao primeiro. A gente vê que ela está centralizada bem no meio, né, que dá os 90 graus. Agora, se eu colocar menos, ela vai ter que ficar adiantada. Olha lá, como era previsto. 45 graus vai ser o 25, 1/4 e positivo. Então está aí funcionando igual previsto. Se a gente colocar aqui um valor, não vou colocar um mais próximo de 1, olha lá, zero praticamente, aqui vai estar 180 graus e menos 180 graus, né, que praticamente é a mesma posição angular. Então está aí a defasagem angular, utilizando, baseada no phase shift, que é utilizado para fazer o controle. Lembrando que esse D ele vai vindo a malha de controle, que aí vai ser calculado o respectivo defasamento para um determinado fluxo de potência. Espero que tenha ajudado e até a próxima.